Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser milidam carne e espírito, em uma
Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos. Mais uma vez estamos aqui na nossa igreja com essa live tão especial em Mulheres em Quarentena. Já é a segunda vez, né? Pela segunda vez estamos aqui com esse trabalho e são mulheres lindas, como eu falei da outra vez. Nós estamos aqui com a Alessandra, o meu nome é Vereni, Amanda, Eni e a Lucimar. Depois elas vão estar falando sobre as funções, né, os detalhes certinho, mas nós estamos aqui com um intuito muito bom de levar até você uma palavra boa, uma palavra que vai tocar o teu coração, porque essa quarentena tem deixado muitas pessoas ansiosas, não é verdade? E nós estamos aqui para te levar uma boa palavra. Eu tenho certeza que todos vão gostar e fiquem com a gente. Compartilhe essa live com os seus amigos para que possa abençoar mais e mais pessoas, para que possa alcançar mais corações. Amém? E eu vou aqui fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui, ó Pai, na tua casa. Pai, em nome de Jesus, que a tua presença, ó Deus, venha ser real em nosso meio. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha tocar cada coração, ó Deus, neste momento. Em nome de Jesus, ó Deus, porque estamos vivendo numa época tão difícil, momentos ruins, ó Deus, mas nós temos o Senhor, que é o nosso Deus e o nosso Salvador, que nós sabemos que o Senhor acalma a tempestade e vivemos nesse momento de tempestade, mas nós estamos contigo, Senhor, a tua boa mão está sobre nós e mais uma vez, ó Deus, nós pedimos a tua presença em nossos corações e atingindo os corações, ó Deus. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém? E agora nós vamos ter um louvor. Alessandra, vamos louvar o Senhor. A Alessandra está aqui com seu esposo, Fábio Fernandes, e nós vamos adorar o Senhor neste momento e adore com a gente. Amém. Saúdo aos irmãos que estão aí nos assistindo, que esse louvor possa tocar o coração de vocês, assim como toca os nossos corações. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito
paz, queridos, queridas. Estamos aqui de novo. Obrigada por terem pedido ao Eli esse momento, porque se vocês não tivessem pedido, ele não teria dado, tá? Brincadeira. Mas ele só também, é porque vocês pediram mesmo. Deixe-me falar aqui uma coisa importante. Estamos reunidas aqui porque nós precisamos. Não tenha vergonha de dizer que você tem ansiedade, porque isso nos mostra, nos torna humanos. Ter medo, só tem medo quem é humano, só tem ansiedade quem é humano. Se você não tem isso, nesse momento, diante dessas circunstâncias, você não é desse planeta. Então, o que nós não podemos perder é fé. Então, eu estou aqui porque eu tenho medo, eu estou aqui porque eu também tenho momentos de ansiedade, mas juntas vamos compartilhar experiências que vão nos fazer pensar no melhor que vem de Deus. Amém? Amém, amadas? Então, todas nós aqui, e o nosso bate-papo é para fortalecer você, para me fortalecer e para fortalecer a igreja. Amém? Então, hoje, nós vamos aprender que a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Ela nos socorre nos momentos mais difíceis da nossa vida. Amém, amadas? Vou pedir para fazer a leitura para a gente do texto base. Vou dar um tempinho para vocês pegarem aí. É Gênesis 26. Palavra tremenda, porque a palavra de Deus é viva. E a palavra de Deus, ela é eterna. Nós vamos aprender com Isaac hoje que Deus está conosco, nos mostrando sempre um novo caminho. Amém? Vê, Gênesis 26, 1, depois do 12 ao 22. Obrigada. Então, vamos lá. Gênesis 26, 1, diz assim, a palavra do Senhor Jesus. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Agora nós vamos ler o versículo de número 12, também no capítulo 26. Peraí, gente. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou-o Sétina. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Amém. Glória a Deus. Nessa passagem em Gênesis, nós aprendemos com Isaque que muitas vezes, em tempos difíceis, entulham os nossos poços. Conversando hoje aqui com as nossas, entre nós,
nós pensamos, meu Deus, quantas vezes nossos poços foram entulhados? Quantas vezes os seus poços foram entulhados? O que nós aprendemos com Isaac? A terra passava por um momento difícil. Não vou pregar não, tá, gente? Só estou compartilhando aqui a aprendizagem. A terra passava por um momento difícil, né? Também havia fome na terra. Isaac movimentou-se com os seus, procurou uma nova região, onde seu pai já havia habitado. Chegando lá, os poços foram o quê? Entulhados, porque Isaac prosperava. Os inimigos tinham inveja dele. O que Isaac sabiamente faz? Ele não procura contenda, ele procura soluções. Como ele acreditava em Deus, ele sabia que Deus estava com ele, então ele ia continuar cavando e procurava lugares para cavar novos poços, até que os inimigos desistiram de entulhar. Que essa palavra venha nos abastecer hoje. O que nós pensamos nesse momento? A pandemia tem entulhado. Não estou pensando no inimigo físico, no inimigo carnal agora. Vamos pensar nas circunstâncias das nossas vidas. A pandemia tem entulhado o poço de muita gente. Muitas adversidades têm chegado às nossas tendas, às nossas casas. Nós vamos arrumar contenda? Tema de hoje. Você vai cavar mais poços ou vai procurar a sua cova? Ou cavar a sua cova? Num grupo de estudo online, porque agora nós estamos online, nós aprendemos que cavar a cova dá menos trabalho do que cavar um poço. Porque o ditado popular diz que fulano foi enterrado a 7 palmos do chão. Agora, para achar água limpa, potável, às vezes nós temos que cavar quantos metros, gente? Lá de casa tem 25 metros. Dependendo do local. Dependendo do local, 30 metros, como na minha casa. Então, 50 metros. Os especialistas aí, por favor. Então, a metragem, ela não tem um limite. Agora, 7 palmos para enterrar um corpo basta. Então, vamos pensar nisso. Diante desse cenário, diante da adversidade, o que temos feito? Gostaram dessa reflexão? Não serve só para a pandemia, não, hein? Então, vamos procurar novos caminhos. Vou dar um exemplo aqui meu. Eu sou professora. Eu estou tendo que adquirir agora habilidades assim extraordinárias com as redes sociais, porque eu estou aprendendo. Estou tendo agora teletrabalho, né? Tendo que usar recursos remotos para conseguir trabalhar. É uma nova aprendizagem. Vou passar aqui para vocês uma experiência. Acho que todas nós aqui estamos passando por isso. Vou falar da vida dos outros para vocês. A gente tem aqui a Alessandra, nossa nutricionista, ela também é microempreendedora. A Alessandra teve que se reinventar, rebolar nos 30 para conseguir superar isso daí. Estou falando da vida dos outros aqui. Vereni, pensa na nossa vida espiritual, ela e o nosso pastor. Vereni, agora a gente está quase pegando a vaga da Fátima Bernardes lá na Globo. Porque blogueira, ela está arrasando blogueira. Blogueira. Daqui a pouco vai ser blogueira influencer. Vai ser influencer. Digital influencer. A Amanda foi trabalhar em casa. Home office. Lucimar, gente, enquanto as portas se fecham para algumas pessoas, outras portas se abrem. Lucimar vai dizer essa experiência aqui para a gente. Porque não vamos cavar a cova. A vida já está muito difícil, gente. Minhas irmãs, meus irmãos, vamos cavar poço. Ale, eu vou pedir para você contar para a gente essa experiência. A Alessandra estava, continuo falando a vida dos outros. A Alessandra estava bombando lá no centro, atendendo vários pacientes. Conta aí para a gente, Alessandra, como que você tem buscado superar Amanda, isso? Antes da gente falar com a Alessandra, eu vou só falar uma coisa aqui, que olha que engraçado, né? A gente fala que o que a gente está aprendendo hoje é muito interessante. Porque a gente antes falava o quê? Quando a gente estava muito mal, cheguei no fundo do poço. E hoje a gente está aprendendo que, na verdade, chegar no fundo do poço, cavar um poço é uma coisa boa. Vai pro meu caderninho, Eli. Presta atenção. Gente, vai pro caderno. E o ruim, na verdade, é cavar cova, né? Porque, agora falando da parte psicológica, quando a gente chega no fundo do poço,
não tem mais lugar para você chegar, né? Vamos dizer assim, acabou ali. Então você o quê? Se reinventa. Algumas pessoas até falam assim: eu cheguei no fundo do poço, eu comecei a subir, né? Então por quê? Porque você se encontra ali, você acaba Aprendeu, né? exatamente, você aprendeu com aquelas dificuldades, né? Construiu novos caminhos, a sua cabeça mudou, o seu pensamento mudou com relação a algumas coisas, como a minha mudou com relação à pandemia, mudou em muita coisa, né? Até mesmo em questão profissional, de se reinventar, porque agora a gente também faz atendimento online. Eu tinha muita dificuldade nisso antes, o meu era atendimento mais presencial. Hoje a gente vê outras possibilidades, então a questão do atendimento lá, até mesmo os pacientes se adaptando a isso, aderindo, alguns querem até continuar dessa maneira, porque acham melhor, fica mais fácil, né, para eles. Então, assim, na verdade, o fundo do poço não é uma coisa ruim, até mesmo... É um lugar maravilhoso. É um lugar maravilhoso, até mesmo na questão psicológica, né? Porque Glória você a Deus. entra em conflito. A psicologia fala o quê? Que você precisa desse conflito para você ter a libertação, né? Então, você precisa cavar o poço. Gente, dá glória a Deus aí. Olha só, eu glória a amo, Deus. Glória a Deus. essa interação é fantástica. Trocar, discutir, estudar. Olha o que a gente acabou de aprender. Obrigada, irmã. Gente, Amanda, é a eu frase queria- do caderninho, Lucimar. Chegar no fundo do poço não é ruim. Chegar no fundo do poço é achar água. A água é vida. É o recomeço. Chegar na cova, cavar a cova. Gente, fantástico. porque Aí eu cavar queria a cova- Lucimar, pode acrescentar falar. mais uma coisinha. Alessandra, segura. Fala, Porque às Lucimar. vezes Alessandra as pessoas também não te perde, empurram para você cair no poço. Só que ela não sabe que ela está te empurrando e lá embaixo tem uma água maravilhosa para você beber e se alimentar, porque a água é vida. E vida é o Espírito Santo de Deus. A água também jorra como o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, a reflexão da Inê é perfeita. Cair no fundo do poço não é o fim, é o recomeço, é um novo nascimento. Ui, meu Deus, negócio tremendo. Vai, Muito bom. Alessandra, glória a Deus. E complementando o que a Ine falou, eu tive que me reinventar, porque assim como ela, meu atendimento era 100% presencial. Hoje eu trabalho com o online, trabalho também com presencial, mas o foco maior é no online. Na minha microempresa, né, eu trabalho com polpas de suco detox. Ainda continuo fazendo a fabricação, continuo distribuindo, mas claro que caiu, né, as vendas de muitas pessoas, de várias empresas. Isso é um fato, e aí a gente tem que se reinventar através disso. Mas uma coisa interessante que veio de bom dessa pandemia, né, porque assim, a gente tem que olhar os dois lados, é que eu falava muito com meu esposo, ele sendo professor, que ele tinha condições de fazer um curso online, de criar um curso online, totalmente online, e ele não via essa possibilidade, ele nunca se viu gravando, filmando, nada disso, e eu achei muito interessante que, com a pandemia, ele se viu obrigado, então ele passou a trabalhar assim, e agora ele está mais motivado a criar o curso dele. Então, sempre tem um lado bom dessa Acabou situação. Redescobrindo, né? a Ele está ali necessidade. olhando para mim. Mas foi muito bom por esse lado. E eu gostei porque ele viu o potencial dele como professor online, o quanto a chuva de comentários bons que ele tem dos alunos, né? Do potencial dele. E agora ele está fazendo o curso Posso dele. fazer um A gente adendo? aprende. Pode falar, Mano. A gente aprende que, às vezes, nesse momento que para a gente é o caos, a gente descobre coisas novas e se vê de uma nova forma, e aquilo pode ser muito bom. Isso é maravilhoso, gente. Então, deixa eu só fazer aproveitar o exemplo do Fábio aí, né? Dessa questão do poço e da cova. Porque quando a gente não vai até o fundo do poço, que a gente pensa que é ruim para a gente, e a gente para lá nos 7 palmos, na verdade a gente não constrói nada, né? A gente é coberto de areia. Na verdade, nós somos entulhados. Então, nossos talentos, as nossas habilidades, né? A gente vai se entulhando, porque quanto mais a gente vai cavando, a gente vai aprendendo com as dificuldades. Então, nós vamos modificando. Quando a gente não para de cavar, a gente para de modificar. Então, a gente morre. Verdade. Né? A gente morre com tudo. Isso. Gente, olha que fantástico. Outra para o caderninho. O processo de cavar o poço, nessa atividade, você se modifica, você melhora, você transforma. Caramba, dói pra caramba, tá? Que é muito trabalho cavar um poço. É Né? dolorida, a dor é real. Isso mesmo. Você vai sendo transformado nesse processo. Mas a Agora, dor faz parte. essa metáfora fantástica entre cova e poço, a Eni comentou que na cova cavam para você
Não é o defunto que cava a cova, na Não verdade, mesmo. né? Então você não passa por um processo de transformação. Já tá, gente, que Você já esse está morto, encontro, então você não cara, cria uma nova isso vida. tudo não foi nada, não tem nada que é Deus demais. Mas a Vereni, psicologia faz isso. Se você não entrar na dor, você não tem transformação. Então, muita gente, às vezes, exatamente, não procura ajuda psicológica por conta disso, porque não querem enfrentar as suas dores. Sem enfrentamento, não tem transformação. glória a Deus. Às vezes, de alguma forma, você acaba até ajudando a pessoa a cavar a sua própria cova. Porque você está vendo o que está acontecendo, mas você se sente acuado e não quer tomar uma atitude de sair da posição que você está, de ir para um outro lugar, como Isaac fez, porque Isaac ele saiu de um lugar para o outro, para começar a desenterrar os poços que o pai dele já havia cavado. E a gente vê isso muito, né, falando da pandemia, em relação às mulheres, porque a gente vê as reportagens que a agressão às mulheres aumentou muito pelo fato do marido conviver com a esposa. E a mulher, ela se acovarda ali, se acolhe com medo e ajuda o seu companheiro a cavar a sua própria cova. Porque quando ela morrer, ele só vai jogar ela lá dentro e jogar a terra e enterrar, né? Sendo que, para isso, ela precisa ter coragem, disposição de sair daquela posição que ela está e ir para um outro lugar, cavar um poço e começar a buscar, se reinventar, até encontrar água fresca para que ela possa beber e se reinventar. Muito obrigada, Lucimar. Olha aqui, queridos, queridas. Anotei agora essa frasezinha que eu já havia anotado. Ó. Em tempos de adversidades, pode ser necessário investir em outras áreas. Que é isso que a gente tem aprendido aqui. Essa aí eu anotei, tá? Então, ó, em tempos de adversidades, pode ser necessário investir em outras áreas. Vamos conversar com a Vereni, que a Vereni tem muitas experiências em investir em outras áreas, né? A Vê também tem algo muito enriquecedor para dizer para a gente. Amém. Realmente, eu acho que vocês que estão em casa já perceberam que assunto não falta. Não é mesmo? Verdade. 6 mulheres aqui, muito assunto para conversar. E realmente eu tenho muita coisa para conversar, e pena que é tão pouco tempo, né, gente? Muito pouco tempo. E eu quero pedir aqui perdão que eu esqueci de apresentar, gente. Nós somos da primeira Igreja Metodista Wesleyana, aqui de Jardim Primavera, com o pastor Eli. A nossa igreja é aqui na rua do DPO. É entre o DPO de Jardim Primavera e a estação de trem. Muito fácil de achar. Depois, se vocês terminar essa quarentena, quiserem nos fazer uma visita, pode vir que as portas vão estar abertas, amém? Nos acompanhando online. É verdade. Esse tema, né, de cavar poços, né, poços ou cova, Eni, foi profundo a sua citação, né? E é verdade, a cova, os outros que cavam para a gente, o poço somos nós que vamos cavar. Então, cavar poço é uma coisa boa, não é ruim. Quando você cava um poço, você encontra o quê? Água, e água é vida, não é verdade? Mas eu esqueci a sua pergunta. Qual era mesmo a sua pergunta? Você fez pergunta. Coisa ao vivo Ô, Vê, para você falar dessa sua experiência em ter que sair da sua área de conforto. Você já passou por isso várias vezes. Lembra que você estava lá na Igreja Metodista de Saracuruna, aquele convite que mexeu contigo. Às vezes, você sair da área de conforto é receber bênção. Conta aí pra gente. É verdade. Como eu falei, o tempo é pouco, né? Mas eu era da Igreja de Saracuruna, que eu moro em Saracuruna, e realmente eu estava na minha área de conforto, pertinho da minha casa, quando, de repente, o pastor Maia, né, disse que abriria um ponto de pregação aqui em Jardim Primavera, e nós obedecemos ao nosso pastor e viemos para cá. Isso foi em 2001, 2002. E quando a gente chegou, foi literalmente, porque a lição fala de cavar poços literalmente, né? A passagem bíblica fala de... Que é uma lição. Exatamente, é uma lição. Mas na palavra do Senhor, né, diz que é cavar poços literalmente.
E quando a gente veio para cá, a gente realmente cavou poços, né? Cavou um poço, vamos dizer assim. Porque, na verdade, todos nós temos a necessidade de procurar um espaço para, né, cavar o nosso poço, cada um cavar o seu próprio poço, e existem vários exemplos que a gente pode colocar, né? Um exemplo que o meu esposo me deu, eu vou aqui entregar, é de criar filhos. Criar um filho não é fácil, requer muito trabalho. Mas e depois, olha que água maravilhosa que você vai beber. Hoje eu estou bebendo uma água maravilhosa, Gustavo. Água super gostosa que alimenta a minha vida. Mas como eu estava falando, e foi muito difícil quando a gente veio para cá, mas com a ajuda de Deus, a oração, e Deus eu costumo dizer que essa igreja, ela é um quebra-cabeça. Cada pessoa que vem é um quebra-cabeça que está sendo montado e que só vai ficar completo quando Jesus voltar. Então, a gente tem muito trabalho para fazer, muita coisa boa para fazer aqui. E nisso já se passou aí uns 19 anos. E antes da pandemia, antes da quarentena, irmãos, nós estávamos bebendo uma água tão gostosa, muito gostosa. Nós estávamos, não é verdade? Nossa igreja estava bebendo uma água muito boa. Se eu for contar cada detalhe, é muita coisa mesmo, desde quando a gente veio para cá. Mas não foi nada fácil, foi difícil. Porque cavar poço... Bem, Berenice? Você aceitou quando o pastor falou, você e o Eli vão trabalhar, o presbítero Eli na época, né, Eli? Era presbítero? Você e Eli vão lá ser responsáveis lá da igreja de Primavera, lá do ponto de explicação de Primavera. Você aceitou bem? Não. Eu não queria, não. Não queria vir, não. Eu queria ficar em casa da minha zona de conforto. Gente, eu conheci a irmã Valéria. Beijão, irmã Valéria. Beijão virtual. Amo a irmã Valéria. E foi minha pastora, né, lá em Saracuruna. E eu me dava muito bem com ela. E quando eu vim para cá, que eu vi que eu tinha que ser uma irmã Valéria, eu falei assim, gente, não é fácil, é difícil. Eu queria ficar lá no meu cantinho. Mas o Senhor nos chama, né, não para ficar estático, né? Nós temos que fazer a obra do Senhor. E eu vim, foi difícil, não foi fácil, foi muito doloroso. E para a gente cavar um poço, como eu estava comentando aqui antes, a gente precisa das ferramentas certas, não é verdade? Porque às vezes a gente pode até escolher uma ferramenta errada e a gente se machucar, e isso é complicado também. Mas eu vou pular essa parte da dificuldade e quero ficar ali onde eu falei que a gente estava bebendo uma água muito gostosa. Eu lembro do último culto que a gente teve na quarta-feira, veio uma família aqui, espero que essa família volte. A Lucimar lembra, né? Uma família inteira que gostou muito do culto. Eu saí daqui 11 e pouca da noite conversando com essa família, eu conversando com ela, meu esposo conversando com ele. E a gente estava se conhecendo muito bem, e no domingo seguinte ela não poderia vir, porque ela já tinha outro compromisso, e foi o nosso último culto, aquele depois a gente já estava fazendo, né, nas lives. E aí foi cavar outro poço, foi cavar outro poço, porque é muito mais difícil a gente fazer uma live. Eu confesso para vocês, é muito melhor estar, gente, com a igreja cheia, sentir o calor da pessoa, olho no olho, isso é muito bom. Ver a igreja respondendo, né, a adoração, a oração, isso é muito bom, muito bom. Foi muito bom e vai ser, porque assim que a gente terminar, nós iremos fazer uma grande festa para o Senhor. Em nome de Jesus. Vamos fazer, Amém. Vamos estar juntos, vamos estar unidos. E a gente está aqui, a gente continua cavando poço, né? Porque mais um mesinho aí para a gente ficar aqui com as nossas lives. Mas o Senhor tem dado criatividade, isso tem, eu preciso falar isso, gente, né, botar em público. O Senhor tem dado muita criatividade para o meu marido, que eu falei, calma, vamos esperar um pouquinho, tem que, né, vamos com calma, porque no começo a gente ficou totalmente perdido. E agora? Fechou a igreja, e agora? Então, a gente está se reinventando com essa pandemia. E, olha, tem sido maravilhoso, porque uma vez, já para encerrar, uma vez eu disse para o meu esposo,
nós precisamos, isso me emociona muito, porque eu falei assim para ele, nós precisamos mostrar o que acontece dentro da nossa igreja para todo mundo. Eu falei isso para o meu esposo. Nós precisamos mostrar o que acontece, porque Deus age de uma maneira sobrenatural na nossa igreja. E a minha igreja sabe o que eu estou falando. Os membros sabem. Deus mexe com a gente mesmo. E eu falei isso para ele, nós precisamos mostrar para o mundo todo o que acontece ali dentro. E olha só, nós estamos mostrando o que acontece aqui dentro. Então, deixa Deus agir. É verdade? Deixa a mão do Senhor estar sobre nós. Nós estamos aqui firmes e fortes. Essa pandemia não parou a igreja está progredindo. Né? As lives nos uniu, os grupos, os GCELs online nos uniu. Isso. Tem mais falta GCEL, gente, porque agora o GCEL é na nossa casa. Não estamos de corpos físicos, mas estamos unidos online o tempo Verdade. todo. Nós temos várias ferramentas para cavar esse poço. Ó, o GCEL é uma delas, né? Também estou participando. Maravilhosa. Eu também estou participando. Minha líder está aqui, GCEL, né? Minha líder, e tem sido maravilhoso. Eu só queria trazer um complemento para a Vereni do que ela está falando. Porque né, na Bíblia de Estudo, o último poço que Isaac cavou, ele ganhou o nome de lugar espaçoso, né? E aqui em Gênesis 25, vou ler o 23. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você por causa do meu servo Abraão. Eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Isaac construiu um altar e ali adorou a Deus, o Senhor. Ele armou as suas barracas naquele lugar e ali os seus empregados cavaram outros poços. O pastor Eli, a Vereni e o Gustavo armaram a barraca aqui neste lugar. E hoje, cada um de nós aqui, estamos cavando novos poços. Amém? Amém. Outra palavra tremenda que vai para o caderninho. O lugar do poço também é lugar do altar. Gente, glória a Deus. E Amanda, e eu não tenho dúvida nenhuma de que as ferramentas para cavar esse poço está vindo diretamente das mãos do Senhor. Glória a Deus. Só palavra tremenda, gente. Palavra que o Senhor tem trazido para renovar a nossa vida, renovar o nosso ânimo. É um momento difícil para todos. Várias pessoas passando por circunstâncias de adversidade, mas juntos com a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor nos dá meios para sair de situações difíceis. Nós vamos conseguir superar isso, amados. Deixa eu falar, vou complementar aqui o que todo mundo está falando, a Vereni falou, né? Que, gente, ela falou uma coisa muito incrível. Ferramentas temos, né? Deus dá, Deus nos criou, Deus nos deu inteligência, Deus deu sabedoria, Deus te deu capacidade, Deus te deu força. Então você tem essas ferramentas. Não deixa a dificuldade de cegar e não enxergá-las. Porque quando você está cego e não enxerga a ferramenta, você não cava o poço. Então, as ferramentas, Deus dá. Então, fique atento às ferramentas, fique atento aos sinais que Deus te dá, porque Deus cuida de nós. Deus, ele sempre está cuidando. Nós que não vemos, porque deixamos nossos medos, a ansiedade, a angústia, não enxergar os cuidados de Deus. E isso faz com que a gente cave a nossa cova e não os poços, né? Glória a Deus. Vou passar a oportunidade para Amanda. A Amanda também tem um depoimento muito bacana, tá? Mas eu ainda tinha tanta coisa para falar. Calma, acabou? que você vai voltar, Vereni. Deixa a Amanda falar, que a Amanda ainda não deixaram a Amanda falar, gente. Não deixa a Amanda falar. Todo mundo fala menos a Amanda, pelo amor de Deus. Vou ficar quietinha, vou fazer igual o Chaves aqui. Você vai abrir a boca, eu vou falar. Fábio, a gente já gastou... A gente está investindo quanto tempo já? Porque não é gasto, é investimento. Então dá para aguentar mais um pouco. Ó, depoimento, a Amanda tem algo também muito edificante para trazer para a gente. Amanda, você já passou também por um momento que entulharam o seu poço.
Como você agiu? O que você aprendeu com isso? Compartilha com a gente aí. Então, eu vou aqui na contramão das meninas. A Ini trouxe um ponto muito importante. Ela, como psicóloga, tem uma visão ampla sobre isso. A Verê, né, até ratificou. Mas a minha experiência diz que a pior cova que a gente pode cavar são aquelas que são feitas com as nossas próprias mãos. Eu vivi um momento na minha vida, né, há alguns anos atrás, e aqui está sendo um momento muito bom de compartilhar experiências e, de repente, você está vivendo isso, ou viveu, vai se identificar de alguma forma, talvez não na mesma situação, mas de se ver que por algum momento, alguma dor te fez cavar covas. E, para mim, isso foi muito forte. Eu vivi um momento na minha vida que eu estava cavando a minha própria cova. Em que situação foi isso, né? A Amanda até trouxe muito bem, apresentou que cavar cova é mais fácil, são só 7 palmos, né? A verdade é que, trazendo agora também, saindo um pouco da pandemia e trazendo mais para a nossa realidade do dia a dia, atemporal, circunstâncias que ocorrem em qualquer tempo conosco. Eu passei por um momento na minha vida, um processo muito doloroso, de dor, de angústia, promovido pela separação dos meus pais, né? Eu já venho de uma família desestruturada, com vários tipos de problemas, enfim. E acabou desencadeando na separação dos meus pais. Eu quero focar nesse ponto. E quando houve a separação dos meus pais, a gente passou por muitas dificuldades. Por quê? Porque o meu pai era o responsável financeiro e provedor do lar. Ele era a pessoa responsável em manter a casa e trazer o sustento. E quando ele se separou, ele não honrou esses compromissos. Ele se separou, se foi e nós ficamos. Ficamos com contas, ficamos com dívidas. Perto dele se separar da minha mãe, lógico que nós não sabíamos disso, mas ele deixou de fazer compras, um exemplo, e começou a fazer, naquela época, 20 anos atrás, fazer conta em mercearia, né, mercadinhos de bairro, caderninho. Caderninho de fiado. Eu lembro disso, eu nunca esqueço disso. Tinha um caderninho de 3 meses antes do meu pai separar de conta, que ele foi pegando as coisas lá, ele foi embora, não pagou, e tirando as outras contas, luz, água, gás. E, enfim, eu comecei a trabalhar para literalmente comer e pagar uma conta atrasada. Tinha que escolher porque não tinha nenhuma especialização técnica, não tinha nenhuma formação, tinha terminado o 2º grau. Na época não fiz a faculdade porque tinha desejo, tinha vontade, mas meu pai falou para mim naquele momento que ele venceu na vida sem faculdade, que era para eu enterrar aquilo da minha cabeça. Enfim. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha que escolher pagar uma conta e comer mal. Naquele tempo eu comia, passava muitas privações, então era literalmente arroz, farinha, macarrão, feijão, salsicha e ovo. Literalmente isso, né? Era o que dava para colocar na mesa e com alegria em nossos corações. Só que aquilo, naquele momento, eu fui ficando triste, frustrada, eu tinha raiva dos meus pais, eu tinha mágoa da minha mãe, porque eu me sentia lesada. Era como se meus sonhos tivessem sido destruídos. Eu sempre fui muito boa, estudiosa, sempre fui muito elogiada nas escolas. Eu gostava de estudar, eu entendia que o estudo poderia me levar a um patamar a mais, poderia me dar boas oportunidades na vida. O pobre, se não for por estudo, como é que nós vamos alcançar novos lugares? E eu acreditava nisso. E, naquele momento, quando eu vi que trabalhando não podia pagar minha faculdade, eles não puderam me dar. E, além de não poder me dar, o fato de eu trabalhar para comer e pagar uma conta atrasada, ou seja, um ciclo sem fim, eu nunca conseguia ficar com as contas em dia, comia mal e não sobrava nada para eu investir em mim. Eu sentia como se eles estivessem me furtando o direito de eu plantar no meu futuro. E aquilo me magoava, me causava dor, me causava angústia, e eu culpava eles muito. Naquela época, não sei se vocês vão lembrar disso, acho que não, mas eu fiquei quase 1 ano e meio. Na época a gente usava saia, a Igreja Metodista Wesleyana tinha o costume de usar saias. E eu só tinha 2 saias. Era a saia da quarta e era a saia do domingo, porque realmente as condições financeiras eram muito difíceis e eu tinha a saia de quarta e tinha a saia do culto de domingo. Mas, enfim, aquele processo de dor, irmãos, me estagnou.
Porque as dificuldades eram reais? Eram. Os fatos existiam. A dor era sentida, não foi inventada. Ela é real, foi causada por alguém, algum agente. E eu estava vivendo coisas realmente que eram circunstâncias que aconteceram na minha vida. O problema é o que eu fiz com aquela dor. E eu, devido a isso, eu engordei muito. Minha relação com a comida, a Alessandra pode até falar melhor nesse sentido, a Ini também como psicóloga, se tornou mais forte. Acabava que eu encontrava na comida um único prazer, né? Um sentimento de satisfação, e lançava minha ansiedade, na angústia. Eu engordei muito, né? Me tornei obesa. E comecei a buscar um tratamento. Na época, eu fui passar por uma equipe médica multidisciplinar para emagrecer, não era cirurgia naquela época. E a equipe era composta de um nutricionista, um cardiologista, um clínico geral e um psicólogo. Era obrigatório cumprir a consulta com os 4. Era uma proposta de trabalho. E eu comecei a ir em todos os médicos, inclusive o psicólogo. Foi a primeira vez que eu tive contato com um psicólogo. E eu fui na primeira, aí eu fui na segunda. O psicólogo tem o poder, às vezes, de não falar nada, mas de você sair de lá mergulhado em lágrimas. A Ini deve ter várias experiências sobre isso. Enfim, aí acho que foi na terceira ou na quarta, aí eu estava lá falando, chorando, me lamentando, falando das minhas angústias, das minhas dores, que eram reais. E, né, eu, como vítima, né, porque tadinha de mim, o pai saiu de casa, né, não ajudou no sustento, eu trabalhava, mas não tinha dinheiro para investir em mim, tinha que pagar para comer em casa, pagar as contas da casa, eu com aquelas coisas que eram reais, mas eu vivenciando aquilo ao máximo. E ele pegou, virou para mim e falou assim: até quando você vai viver dessa forma? Eu estava chorando. Oi? Eu não tinha entendido o que ele falou. Até quando você vai continuar vivendo dessa forma, vivendo culpando seus pais? Até quando? Até quando você vai usar o que te aconteceu como bengala para você não tomar atitude na sua vida? Nossa, quando ele falou aquilo, eu falei assim, ele não está entendendo o que eu estou passando, ele não está entendendo a circunstância. Eu fiquei com uma raiva, eu fiquei com vontade de matar ele. Assim, ele não está entendendo o que eu passei, ele não entendeu a minha história, ele não está na minha pele para entender. Aquilo me confrontou de tal forma que eu não voltei mais no consultório. Eu larguei o tratamento, achei um absurdo, ele não estava entendendo a minha realidade, só que aquela frase ficou ecoando durante meses. A mudança, às vezes, não é do dia para a noite, mas ela é transformadora quando você está disposto a buscar a transformação. Ali começou meu processo de sair da cova que eu estava cavando. No momento que eu estava me lamentando, no momento que eu estava atribuindo culpa ao outro, no momento que eu só deslumbrava que não, é por causa disso minha vida está assim, não, por causa de fulano eu não consigo fazer nada, não, por causa de ciclano, tadinha de mim, a minha vida não estava andando. Eu não estava conseguindo cavar poços que iam frutificar e iam me fazer prosperar, crescer, avançar, evoluir, atingir a maturidade que eu tanto precisava. E aquilo me confrontou. E quando eu entendi que o que eu estava fazendo comigo, eu mesma estava me destruindo, tudo mudou. Não foi do dia para a noite, não é mágica, é um processo. Mas quando você tem a consciência disso, que a atitude depende de você, a sua escolha, que vai determinar qual o caminho que você vai seguir. Você vai cavar a cova ou vai cavar o poço? Hoje, a gente está falando aqui sobre esse tema tão importante. Você está tendo a oportunidade de escolher. Vai cavar a cova? Vai continuar indo por essa escolha? Deus te chama para cavar poços. Assim como eu consegui acordar e ver que a mudança na minha vida dependia de mim. Não ia ser fácil, não ia ser um passe de mágica e é tudo confortável. Não, é esforço, é determinação, é batalha, é acreditar. Mas a verdade é que nós somos o que acreditamos ser. Então, a mudança começa na mentalidade. Deus te chama para você, né, traga a memória que possa te dar esperança. O que passou, passou. O que me limitava é que eu estava presa ao meu passado,
preso a tudo que deu errado, mas Deus me chama para olhar para o alvo, e o alvo é Cristo Jesus, a mensagem da cruz, que é uma mensagem de esperança, de renovo e de vitória em Cristo. Vitórias com lutas, mas vitórias em Cristo. Aleluia. Mais uma para o caderninho. Nós somos aquilo que acreditamos ser. Eli, anota isso, por favor. Ó, Eu queria pontuar algumas coisinhas. Não, vou deixar você pontuar. Mas, sim, só para não perder o raciocínio. Calma aí. Deus nos deu ferramentas, Amanda. Tremendo o testemunho da Amanda. Aqui. Isso tudo, como que nós saímos da cova? Através da palavra de Deus. Aprendemos com Isaac hoje. As dificuldades da vida estão aí ao longo da história do ser humano. Enquanto nós estivermos vivos, nós vamos passar por momentos difíceis. Então, aqui nós temos ajuda. Ser igreja, gente, é fantástico estar aqui trocando. Nós estamos nos curando aqui através da palavra de Deus, nos relacionando através nós temos aqui em comunhão, a comunhão cura. Não vamos perder tempo com contendas, nem com vitimizações, não vamos nos ocupar o lugar de vítima. Ó céus, cobrir o meu pocinho. Não debochando da dificuldade da vida, porque todos nós passamos por ela. Porque a dor é real. Quando a pessoa está vivendo como vítima, a gente fala assim, mimimi, né? Desculpa te interromper. Não, claro que não. Para o outro pode até ser, mas a dor que ela está sentindo é verdadeira. Ela é real, está cortando, está ferindo. Só que aquela posição é que não é frutífera para ela. Obrigada, né? amiga. E pode ser, eu dei o exemplo da mágoa que eu tinha dos meus pais, mas de repente a situação de vida que você está vivendo é separação, é um divórcio, né? É um relacionamento que foi mal resolvido, isso te causou dor, uma traição, uma decepção com o filho, e isso tem te colocado numa posição de prostração, de estagnação, né? Então, Deus te chama para cavar poços, superar, vamos superar em Cristo Jesus. Só que para cavar, a gente precisa entender o que você falou. É o Primeiro processo. que é um processo. Foi do dia para a noite, por isso Não que eu foi do frisei, dia pra foram noite. meses. E qual o problema, o que faz as pessoas cavarem a cova, como ela falou? Porque tem o imediatismo, como você falou. O sofrimento, né? Quem não quer parar de sofrer? Todo mundo quer parar de sofrer. Então, quando você cava a cova, é mais rápido, então é mais fácil. Então, você acaba se acomodando naquela cova e você vai se enterrando, se entulhando, você vai morrendo. Quando você vai cavando, o processo é doloroso, né? Então, esse é o trabalho até da psicologia. Então, você tem que entender que é um processo. A transformação, a modificação, a vitória, ela é um processo. E você tem que continuar nesse processo. Muitas vezes a gente se burla, né? Quando a gente fala se burla, né? Se burla por quê? Porque que nem construir uma casa. Precisa do alicerce, tem que furar. Só que muita gente quer o quê? A casa logo. Então, ele vai subir o tijolo, vai telhar e vai morar. E vai achar que está maravilhoso, porque foi imediato, aliviou imediato. Então, você está se enganando. E daqui a pouco a casa cai. Então, você, o quê? Acaba se soterrando sobre ela, né? E tem o retrabalho. Não tenha retrabalho, passe pelo processo. E a gente aprende isso na palavra de Deus, que existe tudo no seu tempo. Não tem tempo de ir lá plantar, de colher, porque é um processo. E Deus não trabalha na ansiedade. Por quê? Porque quando a gente está ansioso, a gente insiste naquele caminho e às vezes não é o momento de Deus. E mais sofrimento você gera, porque você está insistindo e as coisas não vão acontecendo e você está insistindo. Porque Deus não trabalha na ansiedade, porque tudo tem o seu tempo. Então, respeite o processo para chegar na água. Gente, Perfeito. o negócio tá... Perfeito. Elia, a gente vai fazer vigília. Gente, não tá muito abençoador para mim. Tá abençoador para vocês? Amém. Deixa eu Gente, pontuar eu não- rapidinho. Elia, tem até pergunta, Vereni. Tem até... Gente, obrigada. Gente, o Deixa eu negócio só, tá bom. Amanda, deixa eu só Clica nos complementar o coraçãozinhos, que curte a Eni agora. falou de cavar o poço. É muito interessante, porque para você cavar, você vai lá, dá uma pancada lá e faz um machucadinho na terra. Assim somos nós. Para cavar o poço, às vezes dói, às vezes causa ferida, às vezes causa sofrimento, mas a gente não pode desistir. Eu acho que é uma coisa também muito importante para nós aqui, quem está nos assistindo hoje também, saber que quando você estiver cavando o poço, alguém pode tentar jogar o barro que você está tirando de volta no poço onde você está cavando.
E você vai ter que tirar aquele barro, porque você não vai poder se prostrar e parar e falar assim, eu estou tentando, mas fulano está entulhando o meu poço, então eu vou desistir. Se você desistir, aquele poço vai virar o quê? Uma cova e vai te soterrar, né? Então você tem que cavar, mesmo que aquilo cause dor, mesmo que aquilo cause sofrimento, porque quando a Amanda estava falando, eu também me vi nessa situação, porque eu me casei muito cedo, eu fui mãe aos 19 anos, um relacionamento que não deu certo, e chegou uma certa hora que eu me vi com 2 filhas, fiquei cavando um poço que quase virou uma cova, porque era um relacionamento que não tinha futuro, e eu fiquei insistindo, como a Eni falou, né? Fiquei insistindo em uma coisa errada, que a gente já estava errado e só eu não queria enxergar. E quando eu tive que recomeçar, eu tive que cavar, subir, né, aquela cova, eu tive que fazer um poço e lá no fundo buscar água fresca para alimentar mais 2 crianças e voltar a subir aquele poço de novo, né, para poder sair do poço e ajudar as minhas filhas a cavarem os poços delas. Então, tudo isso causa dor, causa sofrimento, causa ferida, causa angústia, né? Só que você tem que passar por cima de tudo isso. E como que você passa com isso? Só através de Cristo Jesus. Só o Senhor Jesus é que pode te dar força, sarar as suas feridas, né? Cicatrizar as suas feridas, sarar as suas dores e te trazer o quê? Força, ânimo, para que você venha subir, beber água, subir e voltar. Só para concluir, né? As circunstâncias estão aí, né? Elas não vão deixar de acontecer. As dificuldades são cíclicas. Em algum momento elas vão aparecer, elas vão surgir. Só que o que nós temos que ter sempre em mente, nós somos agentes de mudança das nossas próprias vidas. Não é o outro, não é a circunstância. As circunstâncias podem tornar as coisas mais difíceis, né? Mas o seu esforço, a sua determinação, a sua fé, e você acreditar que você é o agente de mudança da sua vida, ter essa consciência no momento ali da dor, da dificuldade, apareceu a porta que está querendo se fechar. Não, eu sou agente de mudança da minha vida. Ninguém pode fazer por mim aquilo que eu tenho que fazer. Isso muda toda a perspectiva, né? E Cristo nos chama para isso, essa nova mudança de mente, né? Essa mudança de mentalidade. Quando Satanás nos chama para olhar para o passado, apontar os erros, as dores, frustrações, angústias, tristezas, Jesus nos chama para olhar para o alvo, olhar para o futuro, olhar para a frente. Vamos esperar a pergunta, então. Eli tem uma pergunta para a gente. Perguntas! Pergunta, gente, que negócio tá bom demais, tem até pergunta hoje. Olha só, depois coloca lá pro Eli deixar a gente fazer outra. Sugerem temas. Já pensei até agora numa brincadeira. A Lucimar me fez pensar, cuidado onde a gente vai botar areia. Porque a gente tá. Porque a Lucimar falou que pode vir alguém empurrar de novo pro poço. Brincadeira, gente. Fala, Eli. Graça e paz, meninas. Amém, pastor. Gente, está muito legal e o pessoal quer interagir aqui com vocês. Ótimo. Tem uma pergunta da Vânia Pimentel. A Vânia é boa, eu gosto das perguntas da Vânia. Pergunta de diaconisa. Inteligentíssimas. A Vânia Pimentel pergunta, olha, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha, não, porque saiu aqui. Ai, meu Deus, se ele a falou, minha meu tela Deus. saiu aqui. Mas, então, sim, não, perdão, gente. Tá aqui. Obrigado, Fábio. Calma Obrigado. aí, que Pastor estão Senhor localizando com as os recursos perguntas. online. Obrigado. Calma aí. A pergunta é o seguinte, tenho estudado sobre desenvolvimento pessoal e tenho gostado muito, tenho visto isso como uma ferramenta. Tinha muito preconceito em relação a isso. Então, como vocês veem a questão do desenvolvimento pessoal da mulher? Sensacional, ótima pergunta. Olha, eu acho que nós temos sim. O que é o desenvolvimento pessoal? Nós temos que buscar o nosso crescimento, porque também nós como mulheres somos agentes de mudança comunitária. Sim. A mulher tem Vaninha. Vamos puxar agora essa. Ele me desculpa aí os queridos que estão assistindo, mas nós mulheres temos esse poder, sim.
de fazer essa movimentação comunitária. Então, a gente tem que buscar nosso aprimoramento pessoal, o nosso desenvolvimento profissional, o nosso desenvolvimento intelectual, porque nós somos, como a Lucimar, pegando a fala da Lucimar, ela vai ajudar as filhas a cavar os seus próprios poços. Nós, mulheres, somos, a palavra que a Amanda disse, nós somos agentes de mudança. Então, Vânia, não vejo preconceito, pelo contrário, eu vejo a palavra de Deus se cumprindo, porque nós vamos ajudar outras pessoas a cavarem poços. Eu não sei se eu consegui responder a Vânia bem. Então, vocês podem ajudar porque a Vânia, ela falou que por que preconceito? Eu não entendo a palavra preconceito. Eu acho que tem que se buscar assim, esse desenvolvimento, porque Deus nos deu inteligência. A ciência não é inimiga da Bíblia, o estudo não é inimigo da Bíblia, o crescimento profissional não é inimigo da Bíblia. Nós temos que usar todas essas ferramentas para favorecer o reino de Deus. Agregam, né? Agregar. Vaninha, buscar o desenvolvimento pessoal é agregar valores para a nossa missão como mulher. Perfeito. O que vocês acharam disso? Vou anotar no caderno isso. Calma aí. Buscar o desenvolvimento pessoal. Vânia, vê se você gostou, depois me fala. É agregar valores para a nossa missão como mulher. Gostou disso? Perfeito. Você, a gente desenvolvendo pessoalmente, nós nos desenvolvemos em todas as áreas. Como esposa, como mãe, como profissional, como uma pessoa que contribui para a sociedade, socialmente, e principalmente como pessoas estando dentro da igreja, ajudando outras pessoas. É o que você falou, ajudando outras mulheres a cavarem poços. Porque é muito fácil também, antigamente as pessoas falavam muito isso, eu não gosto de panelinha de mulher, porque mulher uma quer derrubar a outra. Mas nós também temos que nos policiarmos para não sermos entulhadores dos poços dos outros. Aleluia. Outra palavra, anota isso aí. Porque se você começa a pessoa às vezes procura você como uma confiança na igreja, né, até para abrir o coração, não tem com quem conversar, e você começa a olhar para aquela pessoa e fala assim, tá querendo tomar meu lugar, não vai prestar, e começa a colocar um monte de empecilhos para aquela pessoa não se desenvolver. Isso é um entulhador de poços. Você acaba entulhando os poços dos outros. Vamos nos policiar para não entulhar o poço do outro. Aleluia. Fique feliz com a evolução, né, do seu irmão, né, do seu próximo, porque isso também te edifica. Agora eu vou te dar um exemplo aqui de desenvolvimento pessoal. A Amanda, o testemunho dela já é um exemplo de desenvolvimento pessoal. Então, o que há de errado nisso? Qual o preconceito disso? Se ela não tem esse desenvolvimento, que é essa maturidade, que é essa capacidade de enxergar que ela estava pensando no passado, quando você começa a desconstruir isso, perceber que o seu passado não te faz quem você é, que você pode se transformar, que você pode conquistar, quando você descobre isso e você começa a trabalhar as ferramentas que você tem, isso é um desenvolvimento pessoal. E o que está de errado nisso? Não tem nada de errado, né? Então, na verdade, a Bíblia nos dá isso, a palavra de Deus nos dá isso. Quem nos criou? Foi Deus. E quem criou essas habilidades? Quem nos deu esse desenvolvimento? Foi o próprio Deus. Então, isso é para a gente utilizar para nós mesmos e para os outros, porque quanto mais a gente evolui, né, a gente também ajuda o outro. Se a gente não for esse coleguinha que a Lucimar falou de entulhar no poço do outro. Que possamos é uma corrente do bem, eu acho. E você passa a ser uma pessoa que vai ajudar outras mulheres a desentulhar os seus poços. Sendo referência, nós falamos né? isso no GECEL. Você pode ser um ajudador você pode desentulhar o poço do outro para que ele possa cavar, você juntamente com ele cavar, até que ele encontre a água, que é a fonte de água viva, que representa o Espírito Santo de Deus. Então, seja um desentulhador, ajude os outros a desentulhar os poços. Mas, como os... Lucimar, essa metáfora de cavar poços, também, a Eni falou um negocinho lá atrás que eu fiquei agarrada naquilo dali que você falou de processo. E também, literalmente, quando cavam um poço,
a gente vai vendo a cor do barro diferente, É não é verdade. verdade? É o processo. Nossa, Né? Então, Olha que nessa live, não interessante. pode tremendo. porque assim, é um tratamento As aqui coletivo. etapas da vida ali. Exatamente. Quando a Eni falou, eu fiquei Sensacional. agarrada. Aí o assunto foi verdade. desenvolvendo. Falou assim, não, eu vou voltar lá. Eu fiquei agarrada. Isso de novo, Vereni, porque assim, Mas é a verdade. cada camada Assim é a de nossa terra, vida. Assim é a nossa vida. Exatamente. E como eu também falei no início da minha fala, que todos nós, né, nesse desenvolvimento da mulher, todos nós, homens, mulheres, nós temos a necessidade de procurar, de buscar, de encontrar o nosso espaço. E daí começa o planejamento, como foi a minha fala no começo, e a gente vê, né, planeja onde nós vamos começar a cavar os nossos poços. E, gente, olha que coisa linda. O que tem dentro do poço lá no fundo? Água. Quando eu vou cavar o meu poço, só eu vou beber minha água? Não. Meu Deus, gente, Vou que é isso? transbordar. Eu não vou voltar Vou para casa contagiar, vou inspirar. hoje. Eu vou- não E vou outra, pra Glória a casa Deus. hoje. Outra É coisa. Distribuir muita vida. água. Eu vou dar água para todo mundo. Alessandra, eu vou te dar água Glória do meu a Deus, poço. gente. Eu vou te dar água do meu poço. Glória a Deus. Eu amém. recebo. Gente, não E vou olha, pra é uma casa. água transparente, pura. É verdade. Mesmo que tenha, pode ser uma água, porque tem água que não é transparente, não. Mas é pura. Mas é pura, vem da Mas corrente. É fonte de vida. É fonte de vida, É. isso aí. Nossa, gente, é isso que nós falamos, é tremendo. É esse encontro, tudo, ó, aqui, cadê a palavra? Tudo, ó, olha quem fundamentou isso tudo. A palavra de Deus, a experiência de Isaac, a Amanda falou a palavra atemporal. A experiência de Isaac nos trata hoje. Gente, isso não é tremendo? Demais. Glória a Deus por isso. Então, hoje nós estamos nos tratando através da palavra de Deus. Isso é tremendo. Agora eu vou... Manda aí, olhei- pergunta, Eli. Tem pergunta? Sim, são interações aqui do pessoal. O Valdemir Alves, ele diz, que linda mensagem. Com as mesmas ferramentas que possuímos, podemos cavar uma cova ou um poço, que nos fornece água, água com abundância, vida com abundância. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu queria Outra aproveitar. interação aqui da Luciana Gomes. O diferencial de cavar poços, tendo Jesus ao nosso lado, é que essa água encontrada é energia para outros cavarem seus próprios Glória a poços. Deus. É a rede do Amém. bem, né? É Um isso vai aí. contagiando, outro vai transbordando Glória a e Deus. Eu queria vai se fazer- multiplicando. Queria fazer algumas... Vocês também estão nos tratando agora. Você vê que coisa Sim. tremenda isso. Vocês estão fazendo um resumo lindo, né? E tá também alcançando o nosso coração. O que eu queria fazer um resumo. Não estamos finalizando, gente. Nem sei quanto tempo tem. É só para a gente não se perder, né? Para a gente não se perder, para a gente poder pontuar o que é importante. Eu quero fazer um resumo importante aqui, que uma delas, acho que o irmão Valdomiro até comentou, né? Nós temos ferramentas, como a gente falou aqui, para criar os nossos poços, para criar o poço ou a cova. Cabe nós escolher. E o que você tem escolhido hoje? Né? Porque foi o que a Amanda falou. Assim, nós temos essas ferramentas porque Deus nos dá essa capacidade. Mas muitas vezes a gente fica preso em determinadas coisas que não permite cavar os nossos poços. Né? Então, depende de nós. Claro que Deus nos dá essa capacidade, mas a gente tem que enxergar. Muitas vezes Deus está nos dando as ferramentas, está nos mostrando as possibilidades, mas muitas vezes nós não nos permitimos. Né? É a falta do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, de querer se confrontar, de querer buscar coisas novas, o medo, né? A religiosidade também muitas vezes se prende. Vamos ser realistas, nós somos igreja, mas sabemos que muitas vezes a religiosidade, não a espiritualidade, ela nos atrapalha em alguns momentos. Também a expectativa daquele que te causou a dor vem até ti, né? Naquela falsa expectativa e de se arrepender e de mudar a circunstância, mas é algo que passou e não tem mais jeito. Tem que superar e olhar para frente, né, também, né? A palavra é superação, buscar novos caminhos, esclarecendo que eu não quis em momento algum diminuir a dor, vamos dizer assim, debochar da dor de ninguém, quando eu disse, só para deixar claro, quando eu disse, não vamos nos vitimizar, porque Deus não nos fez para ser vítimas. Deus, pelo contrário, Ele nos convidou para ser seus amigos. Ele nos convidou para o seu reino. Então, vamos nos colocar, Amanda, aquela frase que eu quero para o caderninho, nós somos aquilo que acreditamos ser.
Então, se você acredita que você é vítima, você não vai tomar o seu lugar, você não vai agir para mudar a sua situação na adversidade. Quando você Então, se- vamos... Quando você se coloca como vítima, você não coloca-se como filho de Deus. Ai, meu Deus, Perfeito. mais uma. Você Quando tem que se colocar se como colo- filho de Deus e Caramba, não como quando vítima. você se coloca como vítima, você não se coloca como vítima. E vítima filho de Deus não significa que Perdão, quando você se coloca como vítima, você não Não se ocupa coloca- o seu lugar Coloca como filho de Deus. E como você falou, filho de Deus não significa que você não vai ter a tribulação, né? Que você não vai ter dificuldade. A diferença é que você vai ter a esperança. A diferença é que você está junto com você o Espírito Santo de Deus, e isso faz toda a diferença, que faz olhar para si, que faz olhar as ferramentas, né? Que te impulsiona a querer algo novo, né? A construir um poço. E uma coisa importante para a gente, né? A gente já está concluindo. Que o que a gente está colocando aqui não é, vamos dizer assim, uma utopia, ninguém sofre, não é isso, pelo contrário. Pelo contrário, a gente está compartilhamos falando sofrimentos que sofre. E muitas vezes a gente está cavando poço, né? E na metade do caminho lá, vamos supor que é 20 metros o poço para alcançar a água, 10 metros, estou cansada, eu choro, eu grito, né? Dá vontade Desanimo, eu quero largar, desânimo. Então, durante esse desistir. processo, existem esses sentimentos. E não significa que isso é um momento de fracasso e que você não vai conseguir. Não, esses sentimentos são humanos. Nós vivemos eles fazem parte da humanidade, né? Ele faz parte de você. Você só não pode, vamos dizer assim, permitir que ele seja mais forte que você. Né? Você pode vivê-los, mas você não pode permanecer neles, é uma diferença, né? E se precisar descansar, você também descansa, porque vai ter momento de cansaço, e tem pessoas que não se permitem descansar. Isso é importante, você saber o seu período de descanso para você retomar ali o seu trabalho e ter sucesso também no seu trabalho. Ótima contribuição. Até porque Deus criou o período de descanso, né? A gente fez, no sétimo descansou. E quando Porque cansar, A importância do de uma descanso. vez, você tem que entender o seu período de parar, de repouso. Fantástico, Alessandra, isso. Aproveitando o gancho aqui da Alessandra, eu quero trazer algo também pensando nessa movimentação para a nossa saúde também. Eu estava conversando com a Alessandra, eu conversei hoje um pouquinho com ela, a gente falando sobre como é difícil, vamos dizer assim, é muito mais trabalhoso se manter saudável do que agir de maneira que você fique doente, né, Alessandra? A gente comentou isso hoje. É verdade. Uma que a ansiedade atrapalha muito, e a gente traz a alimentação como algo prazeroso, então é uma fonte de prazer, e quando a gente não tenha cuidado com a nossa alimentação, a gente acaba cavando cova. Gente, né? para quem não sabe, a Alessandra é nutricionista. Verdade, A gente esqueci de não me falou apresentar. na live. E a Eni é psicóloga. Isso. Então, quando você não cuida da sua alimentação, você cava a sua cova, porque a saúde, ela é muito fundamental para a nossa vida e qualidade de vida. Então, a rotina é importante nesse processo. É claro que a gente, em casa, quebra um pouco da nossa rotina, mas a gente precisa criar uma nova rotina estando em casa, e principalmente com a alimentação, porque você não pode, nesse período, não cuidar da sua alimentação, se alimentar de forma incorreta, né, trazer ansiedade para a compulsão alimentar. Então, é importante, sim, você comer nos seus horários corretos, ter uma rotina, e a rotina, ela é uma construção de hábitos, então você começa com hábito 2, 3, e você vai conseguir ali criar a sua rotina diária, tá? Então, organize o seu dia a dia, se alimente a cada 2, 3, 4 horas, conforme for a sua necessidade, porque cada pessoa é individual e tem uma necessidade diferente da outra. Então, é importante você criar nesse momento a sua rotina e cuidar da sua alimentação e não trazer ansiedade como uma forma de se compensar na comida, né? Buscar outras fontes de prazer para que você não venha trazer prejuízos para a sua saúde, como diabetes, hipertensão e diversas patologias que a gente hoje encontra por conta da má alimentação. Meninas, existem algumas interações aqui interessantes para vocês. Uma delas é da Vânia Pimentel, ela diz:
dar uma dica aqui de um livro muito interessante, O Milagre da Manhã. Obrigada, O Ramires Paiva, ele Primo! diz... Primo! Você tá vendo, amor? Manda um beijo pra Thaís. Ele manda aqui os parabéns a você e a Eni em especial, né? E todas as meninas, é claro. E ele diz aqui, todo desenvolvimento ocorre de acordo com suas dificuldades e a vitória vem no final, quando a fé é vibrante. Sensacional. Arrebentou, primo. Muito bom. Amém? Compartilha com a minha Estamos tia o amando as link, interações, compartilha com a minha interage tia. assim. Sim, tem uma campanha aqui interessante do Fábio Fernandes, ele diz, dá gosto, ó, quem está gostando faz uma campanha aí, #Mulheres em Quarentena 3. Se tiver bastante hashtag, vai rolar, se Deus quiser, hein? Amém, obrigada. Adorei, primo. Gente, meu primo. Muito bom. Bom, mas aí vai ter que mudar o nome, porque vai ser pós-pandemia, pós-quarentena. Então a gente vai. Ô, Glória! Nós vamos voltar. Queridos, olha só, foi muito bom estar com vocês. Todo esse bate-papo foi fundamentado na nossa fé em Cristo, que Cristo nos dá caminhos, que Cristo, em meio a toda a diversidade, Ele vai nos mostrar que sempre há algo novo pela frente, sempre há o que fazer, sempre há uma solução. Então, que essa palavra venha nos alimentar. Não vamos perder tempo com contendas. Vamos cavar novos poços. Amém? Posso Que essa deixar uma palavra- frase? Pode deixar uma frase. Amanda gostou dessa Preparei ideia de pro frase. final. Deixa a frase. A Amanda está me inspirando, gente. E tem uma frase que fala muito ao meu coração. Quem sabe vai falar com o seu também. Eu vou até ler aqui para não me perder. Não importa o que fizeram de mim. O que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Então, decida hoje cavar poços. Amém. Glória, ó, a palavra Amanda. decida hoje cavar poços. Que essa palavra tenha abençoado vocês grandemente. Lucimar, vou pedir até para a Lucimar fazer oração. Você faz oração, Lucimar, para encerrar? Beijo, Pedindo. marido. Manu. Também vamos clamar pelas pessoas que estão doentes. Vamos pedir pela nossa saúde. Vamos pedir para que sério. Deus venha derramar sabedoria sobre nós, que Ele venha ter misericórdia do nosso povo e que Ele venha nos ajudar a encontrar o caminho nesse momento. Amém? Amém. Então, Lucimar, você fala e faz oração, por favor. Primeiramente, eu quero dizer para você, se você gostou, esse papo aqui que rolou foi um estudo de GECEL, um bate-papo num GECEL online. Então, eu te convido a procurar um grupo de GECEL online, né? Nós temos vários acontecendo segunda, terça. Vem participar com a gente, é um bate-papo como esse aqui. Não é nada demais, estamos todos lá prontos para aprender uns com os outros, com os depoimentos uns dos outros. Então, eu te convido a procurar alguém da igreja e pedir para fazer parte desse GECEL online, tá bom? E tem uma frase que uma pessoa disse uma vez para mim, que ficou muito marcante no meu coração, porque a palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória a cada dia, até atingirmos a estatura de varão perfeito. E toda vez que eu perguntava para essa pessoa, como você está? Ela virava para mim e falava assim, melhor que ontem e menos que amanhã. Que você possa guardar isso no seu coração. Que você está melhor que ontem e menos que amanhã. E amanhã, quando você se levantar, você olha para você e diga, eu estou melhor que ontem e menos que amanhã. Porque assim você vai se transformar em uma pessoa boa, né? E como a frase do pastor, ele diz, quanto mais espiritual, mais humano. Quanto mais humano, mais espiritual. E se você se torna uma pessoa humana, jamais você vai querer entulhar o poço de ninguém. Seja no trabalho, seja na sua vizinhança, seja dentro da igreja. Então, que você possa se tornar mais humano e mais espiritual. Amém? Lu, você vai orar, mas aí a Verine deu uma ideia que você confirmou a ideia. Cada um terminar com uma frase que resuma um encontro. Então você, foi automático, a Vê soprou aqui no meu ouvido e você falou uma frase, a Mandica falou uma frase, Nica quer falar uma frase para resumir nosso encontro? Nossa, peguei de surpresa agora. Ao Tô vivo, sem é assim. criatividade aqui para uma frase. Não, mas você já... Total, eu falei tantas.
que agora nem consigo processar uma. Para resumir o que você falou, né? Porque foi muito boa a sua colocação, muito edificante, Eli, muito bom. Para resumir, é entender que é um processo de transformação. Aceite o processo, porque muitas pessoas não aceitam. Não aceitar, você cava a sua cova, né? Então, aceita o processo, né? Para você chegar à sua vitória, para você conseguir o desenvolvimento pessoal, a transformação, para você se conhecer mais, criar novas habilidades. Não fique na negação, né? Aceite o processo. Glória a Deus. Então, a sua frase é aceite o processo. Eu vou deixar aquela que eu já tinha pensado antes. Em tempos de adversidades, pode ser necessário investir em outras áreas. Pense nisso. Mude, às vezes, o seu local de atuação. Vamos pensar em investir em outra área? Então, nesse período, eu diria que se você precisa descansar, descanse, não se cobre, porque isso acontece comigo. Tem dias que eu não estou a fim de fazer nada, e tem dias que eu adianto coisas de 2, 3 meses. Extremamente produtivo. Isso. Então, não se cobre, gente. É claro que esse período é um período difícil e é importante a gente saber que a gente precisa descansar, não se cobrar, e quando você estiver disposto, faça tudo o que você puder fazer, organize tudo o que puder organizar e cuidem da alimentação de vocês, por favor, para que lá na frente a gente não tenha nenhum prejuízo com a nossa saúde, seja hipertensão, doenças crônicas não transmissíveis, que hoje em dia a gente tem muito encontrado aqui, tá? Então, cuidem da alimentação de vocês. Eu vou voltar aqui para a palavra do Senhor, que foi o texto que a gente leu de Gênesis 26, 12 ao 26 ou 25, não lembro. Para que todos nós possamos pegar o exemplo de Isaac. Isaac, a lição diz, né? O Isaac, ele foi perseverante e ele foi otimista. Ele não desistiu, mesmo com todas as circunstâncias, né, contrárias do que ele estava vivendo. Todos fecharam o poço que ele cavava, mas ele não desistiu, ele continuou. Então, não desista. Ainda que a vida traga bastante adversidades para você, você está com Cristo e você vai caminhar cavando seus poços, porque não é um poço só, porque a nossa vida é longa. Nós temos uma caminhada muito longa para seguir. Então, são vários poços que temos que abrir. Nós não vamos tomar essa água sozinhos. Nós vamos dividir com todos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, mais uma vez, ó Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por este bate-papo, Senhor. Porque através dessa conversa, Senhor, nós aprendemos tanto de Ti nesta noite. Muito obrigado, ó Deus, pelo derramado do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, por encher, Senhor, os nossos lábios, ó Pai, por colocar a Tua vontade, Senhor, revelada através de nós. Senhor, nós sabemos que não é fácil, sabemos que é um desafio, que antes de começarmos, Senhor, nós ficamos ansiosas, nervosas como qualquer outro ser humano, mas aí vem o Teu Espírito, ó Deus, e nos acalma, nos tranquiliza e nos usa, Senhor, da forma que Tu queres, da maneira que Te apraz. E nós só temos que Te agradecer, Senhor, por este momento que nós vivemos aqui. Te agradecemos também, Senhor, pela vida de cada um que assistiu a essa live ou que ainda vai assistir. Que Tu possas falar aos corações dos nossos irmãos, ó Deus. Agora, Pai, nós levantamos um clamor em especial, Senhor, por vidas, ó Deus, que estão dentro de um hospital lutando para sobreviver contra esta doença, Senhor. Vidas, ó Pai, que estão sofrendo, ó Deus, que Tu possas visitar a cada um neste momento, Pai, que Tu possas trazer refrigério, Senhor. E também Te pedimos, ó Pai, pelas famílias enlutadas, ó Deus, que são tantas e tantas, Senhor, que choram os seus mortos, ó Pai, que Tu possas, ó Espírito Santo, consolar
consolar o coração dessas pessoas, que tu possas, Senhor, cuidar deles, trazendo refrigério e paz para as suas almas, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que foi realizado aqui nesta noite. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do nosso pastor, Senhor, que nos confiou essa responsabilidade e que tu tens, Pai, dado estratégia para que a tua obra não pare. Agora, Deus, te pedimos que tu venhas visitar o lar de cada uma aqui, Senhor, e do que está representado, que tu possas visitar os filhos, os esposos, ó Deus, que tu possas, Senhor, fazer, Pai, segundo o teu querer, segundo a tua vontade na vida de cada uma de nós, em todas as áreas das nossas vidas. Te pedimos também, ó Deus, que tu venha nos levar em paz, nos dar uma noite tranquila, de sono reparador e um dia tranquilo, Senhor, e abençoado na tua santa presença. É isso que te pedimos, ó Deus, e te agradecemos e te pedimos perdão por todos os nossos pecados, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Tchau, coletivo, gente. Até amanhã, culto online EBD. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria